Vamos agora para o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E a doutora Cristiane já está presente. Cristiane, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, graças a Deus. Obrigada. E a gente vai estar conversando um pouquinho, né, sobre o coração, não é verdade? Isso. Que é muito importante. Dos bebês. A gente quando fala, né, doença do coração, a gente logo imagina os adultos, né, muitas vezes pessoas obesas, mas os bebês até mesmo ainda na gestação, né, tem que se preocupar então, no caso, com o coração do bebê, que são as doenças, né. Na verdade, assim, eu agradeço primeiro essa oportunidade de nós estarmos aqui divulgando. A cardiologia pediátrica é uma especialidade nova, uma especialidade que tem mais ou menos uns 20 anos. E aqui no interior é uma especialidade que ainda está engatinhando. Na verdade, realmente, como você falou, Mônica, quando se fala em problema no coração e quando fala de criança e de recém-nascido, as pessoas, as famílias se apavoram e sempre tem aquela interrogação: nossa, mas criança tem problema no coração? Realmente tem. Dados estatísticos agora de 2012, nós sabemos que cerca de 1% das crianças nascidas possuem a cardiopatia congênita. O que é a cardiopatia congênita? É uma doença na estrutura e na função do coração que logo na 8ª semana de gestação, quando o coração do feto já está sendo desenvolvido, que aí ocorre essa malformação. O impacto dessa malformação durante a gestação é praticamente zero. Eu tinha um professor que falava que o melhor armazenamento da criança é o útero materno. Só que a partir do momento em que essa criança nasce, essa cardiopatia passa a ter repercussão e aí gerando várias implicações na saúde da criança e muitas vezes levando ao óbito. Então, qual que é a nossa finalidade? A nossa finalidade é o diagnóstico precoce. Isso é o mais importante. Por isso que, inclusive, um dos fatores de estarmos aqui é a divulgação da conscientização da cardiopatia congênita, para levar isto para a população, para que a população, não só os profissionais médicos, mas para que a população saiba que existe e que o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Doutora, eu tenho um dado aqui que a cada 100 bebês nascidos vivos no Brasil, isso a gente trazendo aqui para a nossa realidade, um é cardiopata. Sim. Ou seja, um apresenta aí doença no coração. Sim. Agora, como é que é possível, ainda na gestação, descobrir que esse bebê tem problema no coração, né, que vai desenvolver esse problema? Como é que é descoberto isso? Isso é muito importante, porque, na verdade, a gestação que é acompanhada em torno do segundo trimestre, 22, 23 semanas de idade gestacional, o obstetra vai fazer o exame morfológico, que é para ver toda a estrutura do bebê. E nesse exame, ele é capaz de detectar que tem alguma coisa errada no coração. A partir daí, ele encaminha essa gestante para fazer o ecocardiograma fetal, que é um exame de ultrassom específico do coração do feto. Isso faz com que você consiga detectar 98% das cardiopatias. E assim que detectada, né, com o ecocardiograma, o que é feito ainda na gestação? É possível fazer alguma coisa ou somente depois que nasce, doutora? Na verdade, atualmente existe um segmento que é a medicina fetal, onde existem algumas doenças em que você consegue intervir intraútero, isso nos grandes centros. Então, você consegue com que dentro da barriga da mãe exista um procedimento que vai fazer com que depois que o bebê nasce, ele se torne viável. E existe o acompanhamento e o planejamento desse parto. O que é isso? Você levar a gestante para um serviço de referência
e planejar esse parto. Por quê? Porque muitas das cardiopatias você tem que operar logo ao nascimento, no primeiro, no segundo dia de vida. Puxa, já no segundo dia de vida tem a operação? Já. Então essa gestante, esse bebê vai nascer num serviço onde tem a cirurgia cardíaca infantil e essa criança já vai ser assistida logo de imediato. Então por isso o diagnóstico precoce, que é o mais importante. Olha, estou aqui com a doutora Cristiane, nós estamos falando sobre a saúde, né, do bebê e falando sobre o coração, né, das doenças, né, que acometem o coração. Você pode participar ao vivo, 2534-1234, se tem alguma pergunta, pode fazer ao vivo pra gente. E a Mônica já tem pergunta lá no Facebook, né, Mônica? Exatamente, na verdade foi a Andréia, ela acabou de mandar pra gente, a Andréia lá do bairro Jardim Planalto. E ela gostaria de saber, estava explicando referente ao diagnóstico, mas depois que nasce, vamos supor, se não é feito o ecocardiograma fetal, depois que nasce, se há possibilidade, no caso de algum outro exame, para detectar esse tipo de doença, doutora? Sim, na verdade, existe já na maternidade o teste do coraçãozinho, né? Que na verdade é durante a gestação ou após? Após. Após, tá. Isso, após o bebê nasce, nas primeiras 24 horas antes da alta hospitalar, é feito o teste do coraçãozinho, que você mede a saturação, o que, que é isso? A quantidade de oxigênio circulante nesse bebê. Isso nos dá uma ideia de que se essa concentração está normal ou alterada. A partir do momento em que essa concentração de oxigênio está alterada dentro de um padrão, essa criança vai ser, esse bebê, esse recém-nascido, vai ser encaminhado para fazer ecocardiograma. Então, é capaz de detectar as cardiopatias, na verdade, mais graves, que causam morbidades e principalmente que levam ao óbito. A causa de alguns problemas no coração do feto, doutora, ela é uma causa, ela é oriunda de onde? É algum tipo de produto que a mãe é submetida? Ela é um problema genético? Como é que é analisado? A maioria das doenças, elas são de causa interrogada, mas existem um grupo de doenças em que a gestante pode ter durante, né, todo esse período gestacional ou até mesmo prévio, que faz com que esse bebê possa nascer com um problema no coração. Um exemplo, por exemplo, é a gestante que tem rubéola durante a gestação, pode desenvolver uma cardiopatia no feto. A gestante com mais de 35 anos, até mesmo pela idade dos óvulos, então sabe-se que o índice de cardiopatia nessas gestantes é maior. Gestantes que têm lúpus, que é uma doença prévia, muitas vezes, à gestação, ou que acaba desencadeando durante a gestação, também pode levar a malformações fetais, dentre elas o coração. Mas a grande maioria é de causa interrogada. Você vai tirar a história gestacional, é aquela gestante que foi tudo bem, tudo tranquilo, e o bebê nasce com cardiopatia. Pode falar, Mônica. É a Joyce do Taquaral agora, doutora. Ela está falando que ela tem uma filha com 4 anos, que foi diagnosticado que ela tinha, assim, problema de coração. E que foi descoberto depois que ela fazia atividade física, que ela se cansava muito, né? Quando ia brincar, correr, se cansava muito. Foi ao médico e aí descobriu que ela tinha problema do coração. E ela quer que você ressalte, então, por gentileza, doutora, quais são os sintomas, então, para ficar em alerta, porque ela não sabia. Não sabia que com 4 anos poderia também desenvolver. E pode, no caso, não é só bebê, então. Não. Na verdade, isso pode realmente acontecer. Por quê? Existem algumas doenças no coração que são de característica insidiosa. O que é isso? Elas passam desapercebida. Então, o que você teria que prestar atenção? São cardiopatias que muitas vezes não levam a uma alteração muito importante. Então, é aquela criança que não ganha peso com facilidade, é aquela criança que tem infecções respiratórias de repetição, são aquelas crianças que não conseguem acompanhar as outras da mesma idade, os amiguinhos da escola, ou até mesmo o irmão. Então, basicamente, crianças que a gente chama acima de 1 ano de idade,
os sintomas são esses, de cansaço, dificuldade, as atividades corriqueiras, e realmente isso pode acontecer. Até quantos anos, doutora? O quê? Que pode surgir esses sintomas, assim, na criança? Na verdade, isso é muito relativo, porque às vezes tem cardiopatias que, como eu lhe falei, que são insidiosas, que você vai descobrir já na adolescência. E no bebê, o bebê também apresenta sintomas? Sim. Sim, o bebê, principalmente, ele apresenta cansaço às mamadas, infecções respiratórias, dificuldade de ganhar peso e o quadro clássico, que é a cianose, que a gente chama, que é o roxinho, que é o bebê roxo. Principalmente quando faz esforço, do tipo fazer cocô, chorar, mamar, que é o roxo ao redor dos lábios, é o roxo nas unhas. Então, isso tem que prestar muita atenção e o nosso melhor informante é a mãe. Tá bem mais próxima, né? Tá cuidando. Sim. Então, olha só que interessante, eu não sabia disso, né? Após mamar, fica roxo próximo ao lábio. Isso. E, na verdade, não é ao redor dos lábios, é dentro, na mucosa. Dentro. Dentro e na língua. Principalmente aquele bebê que ele tem uma sucção, ele vai sugar com dificuldade. Ele mama um pouquinho, para, mama um pouquinho, para. Então, esse cansaço que apresenta durante as mamadas, junto com essa boca roxa. Tá certo. Estamos no quadro Saúde agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana de Piracicaba. E se você tem alguma pergunta, você pode participar ao vivo, 2534-1234 e também através do nosso Facebook. Doutora, quando a mãe é obesa e tem índices altos, né, a gente sabe que é perigoso isso para a gestação, né? Ela tem uma gordura excessiva, né? O feto, ele acaba recebendo parte também dessa gordura ou não, doutora? Na verdade, a obesidade vem ligada a outros fatores, diabetes, aumento de colesterol, e a gente sabe que principalmente o diabetes, ele pode causar alteração no coração do feto. Ele pode, na verdade, pelo depósito de glicose no músculo cardíaco, pode levar a um aumento desse músculo cardíaco, e essa criança nascer com algumas dificuldades. Isso é reversível. Certo. A partir do momento em que a criança sai, né, a criança nasce, essa oferta de açúcar cai, então esse músculo cardíaco aos poucos vai voltando ao normal. Mas muitas vezes, logo nos primeiros dias de vida, essa criança pode apresentar algumas dificuldades e precisar de uma UTI, de um serviço mais especializado. Perfeito. Pode falar, Mônica. Eu tô com a Carla da Paulista participando aqui com a gente. Ela disse que está grávida, eu até perguntei quanto tempo, ela ainda não respondeu pra gente, doutora. Mas ela gostaria de saber quando, né, ela deve pedir, então, para fazer o exame, né, e como conversar com o médico dela, porque ela diz aqui que ela não fez nenhum exame para saber se o bebê apresenta, então, algum problema no coração, doutora. Como é o nome dela? É a Carla lá da Paulista. Carla. Bom, Carla, na verdade você tem que conversar com o seu obstetra. Você provavelmente vai fazer o ultrassom morfológico, que é em torno da 22ª, 23ª semana. E esse exame morfológico, o médico vai ver o coração do bebê e se ele detectar algum problema, ou na verdade suspeitar de algum problema, ele deve encaminhar para fazer um ecocardiograma fetal, que é o exame próprio do coração do feto. É essa que normalmente é a conduta. Entendi. A maioria das doenças que acometem o coração são reversíveis, doutora? A grande maioria. Cerca dessas doenças, 80% são cirúrgicas. São cirúrgicas? São cirúrgicas. Porque é um grande susto para a mãe, né? Sim. Fica na expectativa e aí, de repente, tem um problema como esse, abala muito, né? Sim. Mas, na grande maioria, consegue-se aí fazer, através de uma cirurgia, retomar a normalidade. Algumas vezes. Na verdade, quando a gente fala em doenças cirúrgicas, você abre um leque de patologias, desde as mais simples até as mais complexas. E muitas vezes essas complexas vão precisar de mais de uma cirurgia. Qual que é a finalidade, além da vida da criança, é você ter uma sobrevida boa. O que é isso? Uma qualidade de vida para aquela criança. Então, atualmente, a cardiologia pediátrica, ela está batendo nisso, de você não apenas fazer com que a criança sobreviva, mas que dê a essa criança uma qualidade de vida. Né?
Porque ela quer brincar, ela quer correr, e ela vai crescer, ela vai querer, a menina vai querer casar, vai querer ter filhos, muitas vezes o menino vai querer jogar futebol. Então, essa qualidade de vida é muito importante atualmente. Queria falar um pouco do dia que eu recebi a informação aqui, que dia 12, a gente sabe dia 12 de junho, não sei se esse ano vai ser comemorado ou não vai, estava mudando se ia ser comemorado dia dos namorados ou não, é dia dos namorados, mas também é o dia da consciência, da conscientização das doenças, né? Isso. Como é que foi esse dia? Por que dia 12, né? Na verdade, essa conscientização, esse dia, já há muitos anos, ele é comemorado nos Estados Unidos, que na verdade é dia 14 de fevereiro, que é o dia dos namorados lá. E por que esse dia? Porque é o dia do coração, né? Então, foi introduzido aqui no Brasil o dia da conscientização da cardiopatia congênita. O que significa esse dia? Levar à população essa conscientização de que criança tem realmente problema no coração, como fazer quando isso acontece, esse acolhimento a essas famílias, porque como você disse, não é fácil. Você espera 9 meses, um bebê perfeito, e de repente acontece tudo, desprograma tudo. Então, esse dia é um dia para isso, para essa conscientização, para as pessoas tomarem conhecimento das doenças e principalmente para nós tentarmos, mediante a política de saúde do país, da cidade, o que nós vamos fazer com isso. Então, o que nós vamos fazer com essas crianças a partir do momento que elas nascem? Porque nós sabemos que cerca de 13 mil crianças que são diagnosticadas com cardiopatia congênita não conseguem fazer cirurgia, morrem no meio do caminho. Meu Deus. Por que isso? Porque nós não temos muitos centros especializados, os centros normalmente ficam em grandes cidades, né? E principalmente pelo diagnóstico precoce. Então, isso é o dia 12 de junho, para conscientização da cardiopatia congênita, importantíssimo, e principalmente aos profissionais de saúde. Doutora, no caso, o ecocardiograma fetal e o teste do coraçãozinho, a senhora explicou, Sim. É possível fazer hoje pela rede pública, pelo Sistema Único, os dois exames? Os dois exames. Aqui em Piracicaba, o Hospital dos Fornecedores de Cana foi o precursor do teste do coraçãozinho. Então, foi implantado já há quase 2 anos. Então, todas as crianças, independente de SUS, convênio, particular, elas não saem do hospital sem o teste do coraçãozinho. E o ecocardiograma fetal, ele pode ser solicitado pela rede pública e ele é feito sem problema nenhum. Então, nós estamos muito bem amparados. O que nós precisamos é do incentivo dos profissionais médicos, do encaminhamento dos colegas. Isso é o que nós precisamos. Perfeito. Tem telefone 2534-1234. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite, quem fala? Cristina. Oi, Cristina, tudo bem? Qual o seu bairro? Tudo bem, eu moro no bairro Glebas, Califórnia, do lado do Carrefour. Ok, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Então, doutora, a minha filha, hoje com 6 anos, ela tem síndrome nefrótica. E ela trata lá na Unicamp, já ficou internada no fornecedor. A minha dúvida é que, assim, ela tem a pressão alta, super alta, toma remédio controlado, inclusive o captopril. E se deixar sem tomar, ela fica até mole de tanta dor de cabeça. A pergunta que eu faço, como há 1 ano e meio ela está estabilizada, não tem ficado internada, o rim está tudo bem, se essa pressão dela não teria alguma coisa a ver com o coração, porque agora ela está na escola e os professores ficam com medo, porque qualquer exercício que ela faz ou corre, ela se cansa fácil. Sim. Bom, na verdade, a síndrome nefrótica, o problema primário é o rim, né? Então, a própria dificuldade do rim filtrar o sangue leva à elevação da pressão. Secundariamente, se essa pressão não é controlada, secundariamente sim, pode causar uma alteração no músculo cardíaco do lado esquerdo do coração. Então, na verdade, a gente não pode dizer que esse cansaço é do coração, mas é necessário uma avaliação cardiológica da sua filha para descartar que essa pressão alta tenha levado secundariamente a um problema no coração.
Tá certo. Pode participar ao vivo com a gente, 2534-1234. Diga, e para a gente saber, a gente chegou aqui o dado, o Hospital dos Fornecedores de Cana está promovendo, então, na semana que vem, né, um trabalho aí todo voltado para essa conscientização da cardiopatia congênita, doutora. Como é que vai ser? Isso. Na verdade, como o nosso planejamento era palestras informativas, mas com o advento da Copa do Mundo, né, acabou ficando um pouco difícil, mas na verdade no dia 12 lá no hospital, nós vamos estar lá, vai ter panfletos, vai ter os dados, né, que nós estamos passando aqui, mas nós vamos colocar os dados lá, então vai ser um pontapé inicial para isso se tornar uma rotina anual dessa conscientização, porque nós, inclusive aqui do nosso lado, em Campinas, nós já temos nessa semana da conscientização, mas principalmente no dia 12, nós já temos palestras para a população, palestras para a área médica, então nós estamos tentando introduzir isso aqui em Piracicaba com o apoio do Hospital dos Fornecedores de Cana. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, isso é importantíssimo para nós, importantíssimo para as nossas crianças, nós aí que estamos no dia a dia com muitas dificuldades e vendo o que as crianças precisam, então eu agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Muito obrigado.